volta do canal e do blog Astronauta e Andarilho, e eu tô aqui hoje para fazer uma resenha literária para vocês. O livro escolhido foi O Sobrevivente. Esse livro é escrito pelo mesmo autor do Clube da Luta, o Chuck Palahniuk. Não sei se eu tô falando o nome dele certo, mas é como eu vejo as pessoas falando, então tô falando também. Esse é o segundo livro que eu li do Chuck. O primeiro foi Clube da Luta, depois veio Sobrevivente, e agora eu tô lendo Condenada, esse daqui. Já tô no terceiro livro dele, já tô terminando. Segundo a minha barra do Kindle, eu estou em 79% do livro, falta restando 18 minutos de leitura. É uma das coisas que eu gosto muito no Kindle, é essa taxa de leitura. Não terminei hoje, eu ia fazer as duas resenhas juntas, mas eu tava com muita dor de cabeça no caminho de casa. Começando a minha resenha, Sobrevivente conta a história do Tender Bradson. Que nome, Tender, exato. No começo do livro, você não consegue entender quem é ele, o que ele tá fazendo. Ele parece um escravo moderno. E uma das coisas que logo choca é que ele recebe ligações em casa. Ligações de pessoas pedindo ajuda, ligações de pessoas que estão prestes a cometer suicídio. E ele, dependendo do humor, manda elas se matarem. Não, isso não é normal. A história vai se desenrolando, não dá pra saber exatamente que tempo ela tá, mas parece uma coisa bem atual. Já tô no terceiro livro dele e eu percebo que ele faz muitas críticas sociais. Principalmente ao estilo de vida americano, que é o sonho americano de consumo e realização e tudo mais. Então, a história do Tender passa você descobrindo como ele foi parar numa casa de família em que cada minuto da vida dele, dos próximos 25, 30 anos, pro resto da vida dele, estão já gravados no que ele tem que fazer no dia a dia. Ele conversa com o interfone, ele nunca viu os padrões, e ele precisa ensiná-los etiqueta, como comer, cada alimento que ele mesmo prepara, naquele jantar que os patrões ricos vão ter junto com outros amigos ricos. É bem viajado o livro, mas ao mesmo tempo você percebe como ele gosta de fazer essa coisa social, entendeu? De consumo e tudo mais. O livro é muito interessante, eu pelo menos gostei demais dele. O livro começa com o Tender sequestrando um avião e mandou todo mundo ir embora. Ele tá contando a história dele pra caixa preta do avião. Ele vai contando toda a narrativa dele de como ele chegou até lá. Afinal, ele quer que a caixa preta, que na verdade a laranja, possa continuar a história dele porque ninguém mais vai saber. Até aí você acha que ele é um Zé Ninguém. Em suma, ele faz parte de uma religião chamada crendice. Ele é um crente. Não sei se a tradução é que foi para tornar mais próximo da gente, não sei o que foi. Mas ele é um crente, como a gente conhece crente. Crente é quem crê na palavra de Deus. Ele é um crente dessa igreja. Conforme vai passando o livro, você vai vendo toda a estruturação. E como eles são loucos, fanáticos. A casa da família onde ele trabalha é bem abastada. Então são quartos e tudo. E ele, como eu falei, todos os minutos são programados. Então, por exemplo, às vezes eles ligam no interfone pra ele sabendo que ele não pode atender. Ai dele se atender. Ele não pode estar lá, gente. Eu não sei como é que imagina esse cara. Acontece... eu acho. Gente, qualquer coisa, alerta de spoiler, tá? A família dele se mata. Há 10 anos a família dele se matou. Na verdade, todo mundo da vila dele se matou. Por causa da crença deles. Eles acreditavam que quando o apocalipse chegasse, eles teriam que todos se matar para ir direto para os aconchegos de God. Ele foi um dos sobreviventes. Daí vem o nome do livro e você pensa mais algumas coisas aí. O livro faz críticas ferrenhas a modo de beleza. Tem uma parte que ele começa a aparecer na televisão. Ele tem que mudar tudo que ele é. Ele é um cara feio, que se veste mal, que tem um corte de cabelo horrível, meio gordinho, e ele se transforma inteiro. E aí ele fica falando de como é... Para de brigar, Zé. YouTube, vem. Esta é Zelda. Essa coisinha gostosa. Bipolar mal criado. Vai, coisa gostosa, fedida. Fedida, daqui a pouco abre a porta. Ela tá me mordendo, gente. Coisa... Vocês não estão vendo, mas ela tá me mordendo. Sai.
Ele vai narrando tudo isso, e uma das coisas mais legais que ele fala dos astros de cinema, de televisão, essas pessoas da mídia. Alerta de spoiler. Ele encontra uma menina que é uma ruiva, se não me engano, de pele muito clara, e ela tem premonições não, sonhos sobre o futuro. Então ela sabe quando algum desastre natural vai acontecer. O mais interessante é que o irmão dela se matou, e ele tinha a mesma coisa. Ele se matou porque, lembra quando eu falei que o Tender atendia telefonemas de pessoas desesperadas? O irmão dela foi uma dessas pessoas. Eles se encontram no cemitério, porque o Tender, após matar essas pessoas, após, né, assim, colocar o revólver na cabeça delas e pedir para que elas atirassem, ele ia até o cemitério, ele via no jornal para ver, né, da baixa, né, do dia, de quantas pessoas ele conseguiu lá. E ele ia no cemitério, depois ver essas pessoas no caixão lá, assim, mortas, ou ver o túmulo delas. E foi onde ele encontrou a irmã desse cara. A história se desenrola muito bem. O estilo do autor é um choque, principalmente para quem está acostumado com uma narrativa bem descritiva. Ele corta muito o raciocínio, eu não sei se tem um nome próprio para isso, mas ele corta muito o raciocínio. A mesma coisa que ele fazia no Clube da Luta. Ele faz bastante no Sobrevivente. E ele também faz no Condenado. Então, creio que praticamente todos os livros dele devem seguir esse raciocínio. Então, por exemplo, o Tender ele é muito bom em tarefas domésticas, porque ele foi criado para isso. E aí ele tá narrando alguma coisa e ele fala: pergunte-me como tampar um buraco de bala da parede. No começo fica bem confuso, você acha que ele é meio lelé. E aí eu te respondo com pasta de dente e alguma coisa. E aí ele muda, não sei o que, aí ele volta com uma pergunta: pergunte-me como fazer tal coisa. É blá 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 blá, 3 linhas disso. E depois volta até continua. Então são vários cortes de raciocínio. É uma coisa muito dinâmica, assim. Eu não estava acostumada com uma coisa muito dinâmica. Então eu estava acostumada com o último livro que eu li, que foi O Jogador Número 1. Que foi o que já tem uma resenha que vai estar aqui no box de informações do vídeo, tá? E então eu estava acostumada não só com O Jogador Número 1, mas com todas as minhas antigas leituras, elas foram muito descritivas, então eu entrava. E não é muito descritivo não, gente. Ele faz e quando você vê a ação, tá acontecendo. Ele não é chato, ele não é monótono. Tanto que é um livro que você lê muito rápido. E as críticas, elas não são assim, disfarçadas. Elas são bem ferrenhas mesmo. Ele quer mostrar o quanto a religião manipula, domina as pessoas, principalmente no quesito sexo, que pra ele é um tabu, que a religião coloca para poder ter mais domínio ainda da pessoa, para a pessoa não sentir poder. Ele cita vários versículos da Bíblia, eu não pude conferir todos, mas eu conferi 2 em Lucas, alguma coisa, e realmente eram versículos da Bíblia. Então ele usa toda essa loucura da religião do cara e cala a boca, Zelda. Que você fica, meu Deus, como alguém pode fazer isso? Como alguém pode pensar nisso? Quando ele começa a narrar o que a família dele, o que as pessoas que saíam pro mundo aqui de fora viam. E aí ele fica justificando várias dessas loucuras com trechos da Bíblia. Então, se você é uma pessoa muito religiosa, sugiro que você não leia esse livro, porque ele faz críticas muito pesadas. Se você é também, isso tá com a cabeça ali firme, não quer saber, leia. Em todo caso, leia. O livro é bom, o autor é bom, é rápido. Não sei, gente, o livro tem tanta riqueza de críticas à sociedade, só que eu tô com medo de soltar vários spoilers, entendeu? Porque ele não, como eu falei, ele não é muito descritivo, então não tem muita descrição de mundo, de coisa pra fazer. Eu sei que ele tá nos Estados Unidos. Fico aí com mais uma resenha literária com Chuck Palahniuk. E logo teremos outra resenha, que é desse livro lindo da Condenada. Só pra dar um mini spoiler do que vai ter no próximo vídeo. É uma garota de 12 anos que foi pro inferno por overdose de maconha. Não existe overdose de maconha. Mas o inferno é uma coisa bem feia por esse livro, viu? Aqui sim ele narra ambiente. Tenho que dizer que o Chuck é muito bom no que ele faz e que ele continua escrevendo sempre mais livros pra gente. Tô louca pra terminar o Condenada e começar o Maldita. Se não me engano é esse o nome. Já tá aqui. Se vocês quiserem dicas de alguma coisa, como por exemplo do Kindle, dos livros pra ler, da minha camiseta linda, que eu ganhei da minha amiga Diene,
que é da série mais maravilhosa do mundo, Dexter. Vocês me avisem, deixem no comentário aqui embaixo. Se você é meu amigo, dá aquele like, dá aquele se inscrever, compartilhem. Por favor, nós precisamos da sua ajuda. Fico por aqui mais uma resenha literária e até mais!